Mais cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao programa Pânico na Jovem Pan News. Ele descartou, pelo menos no momento, declarar apoio a algum nome para a eleição presidencial em 2026. Abre aspas. Não é justo, eu ainda estou na UTI, não morri ainda, alguém já quer dividir o meu espólio. Fecha aspas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Vamos lembrar aqui para a nossa audiência que os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram um recurso extraordinário contra a decisão do TSE, que tornou Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos, que vai ser analisado no STF, como bem lembrou o Silvio, pelo ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Ana. Ou seja, vai tudo acabar em pizza, né? Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu amigo Paulo Martins, mestre Augusto Nunes. Ficamos com saudades na sexta-feira, muito bom iniciar a semana aqui com você e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu vi a entrevista do presidente, Paula, presidente leve, né? O presidente, você vê que apesar de tantas perseguições, durante 4 anos, na verdade, né? Perseguições aí 24 horas por dia, 7 dias por semana durante 4 anos, interferência do judiciário no executivo, em prerrogativas do executivo, interferência do judiciário no legislativo que queria colocar ali, né, encampar as reformas necessárias que aquele governo técnico do presidente Bolsonaro apresentava para o Brasil. Tudo isso foi, né, parado. E mesmo assim agora, com a cassação aí, ou tornar o presidente Bolsonaro inelegível para os próximos anos, mesmo assim o presidente Bolsonaro estava com espírito leve, porque, na verdade, foi um governo, Paula, que com todos os defeitos, né, que podemos achar, né, não existe governo perfeito, e com todas as críticas justas que nós podemos fazer, alguma política ou alguma fala do presidente, ou enfim, era um governo que tinha uma agenda virtuosa, que tentava acertar, que não se meteu em corrupção, que não tinha esquema com empreiteiras, que não tinha esquemas com estatais, né? Que não saía comprando votos, como já vimos no final de 2022, com o novo governo de 2023. Então, você vê que o presidente, eu vi a entrevista toda, ele estava leve e ele está correto, né? Eu acho que não tem por que agora apressar ou fazer uma pressão no presidente para ele colocar ali o dedo, né? Não, vai ser A, vai ser B, vai ser C. Até porque nós sabemos, né, Paula, vocês estavam falando aí da iniciativa louvável, né, do deputado Sanderson com o projeto de lei para anistia, mas a gente sabe muito bem que se não fosse a tal reunião com os embaixadores, o TSE arrumaria outra coisa para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. E se não fosse o TSE, o STF empurraria alguma coisa. A questão não é o que tornou o presidente Bolsonaro inelegível, porque isso é um pequeno detalhe. Eles arrumariam alguma razão, algum problema, entre aspas, para que isso acontecesse. Então, portanto, o presidente está certo. Ele está na UTI, não morreu ainda, até porque o capital dele, capital político dele, só aumenta, né? Quanto mais perseguem, é o mesmo efeito Donald Trump que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, quanto mais perseguem o ex-presidente americano, mais os números crescem nas pesquisas para as primárias republicanas e até para a eleição presidencial do ano que vem. E o presidente Bolsonaro, o brasileiro já entendeu que essa perseguição ela é muito política e ela pode ter culminado agora, né? O presidente Bolsonaro inelegível no TSE, mas essa perseguição política ela aconteceu nos últimos 4 anos. Augusto Nunes, seja bem-vindo de volta. Eu gostei do vídeo que você deixou na sexta-feira. Você pode fazer isso mais vezes. Quando você não vier, deixa um vídeo para a gente matar a saudade, assim. Espero que vocês tenham gostado e que o Alexandre Garcia tenha gostado, porque é um grande reforço. É uma bela estreia, Augusto. Ótimo. Vocês até fazem subir só para me acusar de irresponsável pela audiência quando cai. Mas olha só, eu queria até que depois o Paulo, boa noite, Paulo, que o Paulo checasse o que eu vou dizer, dissesse o que pensa do que eu vou dizer, porque eu posso estar enganado
em consequência de mudanças no Congresso. Mas boa noite, Paula, nossa chefe, minha querida parceira Ana, meu irmão Silvio Navarro, boa noite a você que nos acompanha. Paulo, eu já repeti aqui, você talvez tenha ouvido, o Ibsen Pinheiro, que presidiu a Câmara durante o processo de cassação do presidente Collor, ele dizia o seguinte, sempre disse, o Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo deixe claro o que quer. Realmente, não vejo futuro para esse projeto. Eles não vão deixar passar nesse momento, e se passar, o Supremo vai abrir. Aliás, quando eu ouvi essa frase do Ibsen, o comportamento do Supremo era bem diferente do comportamento de agora. Eles cumpriam a Constituição, os ministros. Agora eles reescrevem todo dia, então é diferente. Mas eu acho que se o povo ainda está justificadamente temeroso de sair às ruas. Quando o povo começar a voltar às ruas, você pode produzir, isso certamente vai produzir efeitos muito importantes, como se viu ao longo desta década passada. Em 2013, quando eu vi, foram as maiores, né, manifestações ocorridas. Aqui em São Paulo, você via, quando eu acompanhava pela televisão, uma multidão na Paulista, enquanto outra estava no centro, outra num bairro mais afastado. Eu nunca vi coisa igual. E as palavras de ordem nem havia, eram difusas, porque tinha ficado claro que aquilo não estava acontecendo em consequência do aumento na tarifa do transporte público de 20 centavos, era muito mais que aquilo. Era uma insatisfação que eles não sabiam para onde canalizar, mas o Congresso começou a trabalhar num ritmo exemplar, né? O Renan Calheiros tirou tudo da gaveta, eles evitaram afrontar o povo naqueles dias, e isso aí acabou se transformando num movimento contra a corrupção. Tem tudo a ver com a queda da Dilma e com a eleição do Bolsonaro. Eu acho que o povo, não tem datas marcadas e tal, eu acho que o povo precisa começar a externar as suas indignações, tá? O seu desencanto nas ruas, porque vai a punição do Bolsonaro já é uma bofetada, né? Na tapa na cara de 58 milhões, mais que isso. Eu acho que todo mundo se cansa, de gente honesta e que tem um pouco de brio, se cansa de tapas na cara. Nós estamos levando há muito tempo. Paulo, Augusto tocou num ponto importante, né? As pessoas precisam voltar às ruas. Assim também. Diga lá, Paulo. Lembrou aí do Ibsen, né, que presidiu a Câmara na época do impeachment do Collor. E é uma verdade, o Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo deixe claro o que quer, mas o Congresso tem um tempo para compreender essa mensagem. É um processo. O nosso Congresso, especialmente, até por questão física, ele é bastante deslocado da realidade, ele tem uma bolha, uma proteção, em que quando o deputado parlamentar, o senador, aliás, o deputado ou senador chega em Brasília, dá a impressão que está tudo bem. Ele sentir o calor social, tem que voltar para o seu estado, né? E mesmo assim, para ter uma percepção de que aquilo é o que o geral da sociedade quer, e ele passar a temer isso, leva um certo tempo. E o Congresso vai se contaminando e assim se forma. Eu participei muito ativamente disso no processo de formação desse jogo no impeachment, onde antes eu estava militando nas ruas e depois assumi o mandato e terminei votando o impeachment no Congresso. Então, tive a percepção de fora e depois como partícipe ali, membro da Câmara dos Deputados. E realmente, você tem um tempo onde a pauta ela vai maturando, os parlamentares vão temendo a reação social e aquilo entra, vira um assunto e aí tem que se posicionar. Hoje, essa velocidade é mais rápida do que naquela época, porque se naquela época
as redes sociais eram instrumentos de uns poucos atores políticos, muito poucos, hoje é geral e realmente influencia. É um termômetro imediato que cada parlamentar tem ali sobre o que está se comentando geralmente e sobre o que o seu eleitor quer. E aí ele vai fazer uma ponderação e tomar uma decisão. Uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Mas a tendência é que cada vez mais todos fiquem bastante sensíveis. Note que o presidente da Câmara hoje, o Arthur Lira, é um deputado eleito por base de prefeitos, aquela estrutura tradicional. Mas ele tem hoje um perfil no Twitter que é bastante relevante, bastante seguido, onde ele se comunica, onde as pessoas escrevem a ele. Certamente aquilo está começando a dar alguma influência nele. Estou citando o Arthur Lira porque é um exemplo do parlamentar tradicional, né? Mas, de qualquer forma, o Congresso acaba respondendo sim à sociedade. Leva um tempo, às vezes mais, às vezes menos. Para algumas coisas a gente gostaria que fosse bem mais rápido, mas talvez as coisas se acelerem ainda mais e a gente tenha alguma surpresa, né? Essas dinâmicas sociais, elas nos surpreendem. Em 2013 foi assim, não existe a panela de pressão sem válvula. O povo, uma hora, vai ter que extravasar de alguma forma. Hoje está todo mundo muito contido, as lideranças estão acuadas com processos individuais, inclusive, ou em bando, em grupo, enfim, mas essas tensões sociais vão gerando novas lideranças que não têm relação com isso que aconteceu agora, com esse trauma, e logo o povo vai tomar as ruas, porque as ruas é o lugar do povo, e isso não tem canetada ou toga que venha mudar. Silvio, quer complementar? Só um brevíssimo complemento. Concordo com tudo que disse Augusto, Paulo. Talvez a única diferença hoje no Brasil de 2023 para o Brasil da época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o Brasil de 2013, quando foi germinada a insatisfação nas ruas, como bem lembrou o Augusto, ainda que de forma confusa, sem uma pauta muito clara, a única diferença seja o comportamento do ministro da Justiça. O governo Lula, mesmo na época do mensalão, vou voltar um pouquinho mais no tempo, tinha uma figura como Márcio Tomás Bastos, um dos maiores criminalistas, dos mais respeitados do país naquela época. Durante o governo Dilma Rousseff, por exemplo, nos piores dias, os mais agudos, nós tínhamos a figura do José Eduardo Cardoso, petista, histórico petista, desde a presidência da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Mas veja, em nenhum momento nenhum deles disse: a minha Polícia Federal, eu vou prender. Em nenhum momento o poder, a força do Estado, o Estado policial, foi usado contra os cidadãos. Naquela época, a Advocacia Geral da União não representava contra um jornalista, por exemplo, se não gostasse de determinado comentário. A AGU, o Estado, não era colocado contra um CPF. Talvez essa seja a grande diferença dessa nova versão do governo Lula. O governo totalitário que tem, sim, integrantes que militaram no Partido Comunista até chegarem aos ministérios e à Polícia Federal, inclusive. Ana, para fechar a roda, quer complementar? Apenas um dado, né? Enquanto o Lula coloca 6 mil pessoas na live, hoje, quando eu entrei para ver o presidente Bolsonaro no Pânico, havia 311 mil pessoas.